Hoje, a gente vai mergulhar num mapa muito antigo, um sistema que conecta tudo, as estações do ano, nossas emoções e até o nosso próprio corpo. Vamos falar da teoria dos 5 elementos. Pois é, já imaginaram isso? E se existisse uma conexão, uma lógica, ligando a primavera com a raiva, o verão com a alegria e o inverno, de repente, com o medo? Pode parecer uma ideia meio maluca, né? Mas é exatamente essa a proposta de um sistema milenar que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, a gente precisa entender que essa teoria não é só uma lista de coisas. Ela funciona, na verdade, como um grande mapa. Um mapa não só do mundo lá fora, mas de tudo que existe aqui dentro também. Olha aí, esse é o diagrama O Coração de Tudo. Em chinês, o nome é Wu Xing. E aqui já tem um detalhe super importante. Wu quer dizer 5, isso é fácil. Mas Xing, a tradução não é bem elemento, como algo parado, estático. Xing significa movimento, processo, fase. Ou seja, a gente não está falando de 5 coisas, mas sim de 5 transformações dinâmicas. Isso muda tudo. E essa teoria, que foi desenvolvida lá pelo século III a.C. por um pensador chamado Zhou Yan, foi uma verdadeira revolução na época. Pensem bem, a medicina parou de colocar a culpa em espíritos do mal e começou a olhar para a natureza, para o estilo de vida, para entender as causas da saúde e da doença. Foi, digamos, um dos primeiros passos em direção a uma visão mais científica da coisa. Então vamos conhecer esses movimentos. O primeiro, madeira. Para entender a madeira, é só pensar na energia da primavera. Sabe, aquela força de uma árvore crescendo, se expandindo para cima, para os lados. A madeira é exatamente isso. A qualidade da expansão, da flexibilidade, do crescimento em todas as direções. E depois que tudo se expande, o que acontece chega ao pico, o auge. Esse é o fogo. A descrição clássica é aquilo que queima para cima. É a pura energia radiante do verão, sabe? O calor, a luz, o movimento ascendente na sua potência máxima. Depois do auge, a gente precisa de um centro, de um ponto de equilíbrio. E essa é a Terra. Ela é o eixo de estabilidade. Pense no final do verão, na época da colheita. A qualidade da Terra é essa: nutrir, transformar e, principalmente, estabilizar tudo que está em volta. Ok, então depois de nutrir e estabilizar, o ciclo continua. Agora vem a contração. Esse é o metal. A energia aqui é a do outono. É um processo de condensar, de refinar, de criar estrutura. Tudo se movendo para dentro. É como a seiva de uma árvore que se recolhe, se preparando para o inverno. E para fechar o ciclo, a água. Pensem na quietude profunda do inverno. A água é isso, o movimento para baixo, o armazenamento de energia, de potencial. É fluidez, mas também é o silêncio, a quietude antes que todo o ciclo de crescimento recomece. Ok, então a gente já conheceu os 5 movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. Mas a verdadeira mágica, o que é incrível nesse sistema, é como eles se conectam. Eles formam uma teia de correspondências impressionante. É aqui que a coisa toda ganha vida de verdade. Vamos começar com a primeira camada dessa teia, o espaço. A madeira está ligada ao leste, onde o sol nasce. O fogo, ao sul, o ponto mais quente. O metal, ao oeste. A água, ao norte. E a terra? A terra não é uma direção, ela é o centro. O ponto de estabilidade em torno do qual tudo gira. E agora, segurem-se. É aqui que a teia se abre e mostra toda a sua complexidade. Cada um daqueles movimentos está ligado a uma estação, a uma cor, a uma emoção e até um sistema de órgãos no nosso corpo. Vamos pegar a madeira como exemplo. Ela é a energia da primavera, sua cor é o verde. E no corpo, ela se manifesta no fígado e na vesícula biliar. O fogo é o verão, a cor vermelha, a emoção da alegria e está ligado ao coração. Isso não são conexões aleatórias. É um verdadeiro mapa de como tudo, dentro e fora da gente, está interligado. E acreditem, a teia vai ainda mais fundo. Ela inclui sabores, os nossos sentidos, os tecidos do corpo. Por exemplo, o sabor azedo está ligado à madeira e, portanto, ao fígado. Já o salgado tem a ver com a água e os rins. É impressionante, né? Cada pequeno detalhe parece ter o seu lugar nesse grande mapa do corpo e do universo. Certo. Mas esses movimentos não ficam lá parados. Eles interagem o tempo todo, em ciclos constantes que mantêm o sistema todo em equilíbrio. Vamos entender agora como funciona o motor, a engrenagem por trás de tudo isso.
O primeiro ciclo é o ciclo de geração, chamado de Sheng. Pensem nele como um fluxo de nutrição, como uma relação de mãe e filho. É super intuitivo, vejam só. A água, que é a mãe, nutre e faz a madeira, o filho, crescer. A madeira, por sua vez, alimenta o fogo. O fogo, quando queima, cria cinzas, ou seja, terra. Da terra, a gente extrai o metal. E o metal, através da condensação, enriquece a água. É um fluxo perfeito e contínuo de criação e nutrição. E essa ideia de mãe e filho é absolutamente central na medicina tradicional chinesa. Por exemplo, o rim, que corresponde à água, nutre o fígado, que é madeira. Então, se a mãe, o rim, está fraca, o filho, o fígado, com certeza vai sofrer as consequências. É um ciclo de interdependência. Um nutre o outro. Mas claro, só nutrir não basta. Para que o sistema não saia do controle, para que um elemento não cresça demais e sufoque os outros, existe um segundo ciclo, o de controle, ou que. E aqui, a palavra controle não é algo ruim, é sinônimo de regulação de equilíbrio. A água controla o fogo, ou seja, apaga o fogo para ele não queimar tudo. O metal controla a madeira, podando-a para ela não crescer desordenadamente. É uma dança constante, onde as forças se regulam umas às outras, mantendo a harmonia. Ufa! Então, a gente já passou pelo mapa dos 5 movimentos, pela teia de conexões e pelos ciclos que fazem tudo funcionar. Agora, vamos juntar todas as peças e trazer isso de volta para a gente, para a escala humana, e ver o que esse sistema todo realmente significa para a nossa saúde e para a nossa percepção do mundo. Essa frase aqui resume de forma brilhante a filosofia por trás de tudo o que a gente viu. O universo em seu todo e cada ser vivo são individualmente compostos dos mesmos movimentos e dispostos na mesma ordem. A ideia é profunda. Cada pessoa é um universo em miniatura, um microcosmo. As mesmíssimas forças e ciclos que governam as estações do ano, que movem os planetas, também governam a nossa saúde, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande lição? É que para essa filosofia, saúde não é só a ausência de sintomas. Saúde é equilíbrio, é harmonia. A doença acontece justamente quando esses ciclos de nutrição e de controle saem dos trilhos. Uma emoção em excesso, por exemplo, pode desequilibrar um órgão, que por sua vez vai afetar o próximo e o próximo, criando um verdadeiro efeito dominó no corpo. E, para terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente se enxerga como um pequeno cosmo, se entendemos que a melancolia do outono e a euforia do verão são ciclos naturais que também vivem dentro de nós, como isso muda a nossa relação com a nossa própria saúde, com as nossas emoções e, no fim das contas, com o nosso lugar no mundo?